Ser autorresponsável muda as suas ações, muda o seu comportamento. E nesse vídeo eu vou trazer as 6 leis da autorresponsabilidade, segundo o livro O Poder da Autorresponsabilidade. A primeira lei é: se é para criticar, cale-se. As pessoas têm a mania de dizer crítica construtiva antes de te dar algum conselho ou alguma opinião pessoal sobre alguma coisa que você está fazendo e ela não concorda ou acredita que não é bom para você. Nesse livro, ele aconselha, ao invés de criticar, de você dar uma ideia para essa pessoa, se você tiver, de algo diferente que ela possa fazer, mas jamais criticar achando que vai ajudar. Porque na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, que nós escutamos a palavra crítica, na verdade a gente se sente triste, parece que a pessoa que está falando com a gente é superior a nós, que a ideia dele ou a fala dele tem alguma autoridade sobre nós. Então isso não é positivo. Ninguém gosta de receber essa crítica, então, na verdade, ninguém deveria criticar. Primeira lei: se é para criticar, cale-se. A segunda lei é: se é para reclamar, dê sugestão. Reclamar nada mais é do que a pessoa se lamuriar, se vitimizar, ficar falando sobre o mesmo assunto, sem nenhuma ideia nova de mudança sobre aquela situação. Porque ao invés disso, a gente não dá sugestões. Essas sugestões é para a gente mesmo. Se a gente gasta energia reclamando naquilo que não dá certo, a gente não tem energia para pensar em coisas novas. Então, quando surgir alguma situação na qual a gente pensa em reclamar, a gente tem que trocar o nosso pensamento, automaticamente começar a pensar em soluções. Qual a solução para esse problema? Qual a situação que eu posso mudar? Qual é a solução para essa situação específica? Será que eu posso fazer isso ou aquilo de diferente e mudar isso que está acontecendo, ao invés de reclamar? Porque reclamar não muda nada, pelo contrário, estagna ali e só traz para você dor de cabeça. A quarta lei é: se é para fazer de vítima, faça-se de vencedor. Muitas pessoas acham que, se colocando no papel de vítima, elas vão ser mais ouvidas, mais cuidadas, e muitas vezes até são. No livro ele traz o exemplo da criança que adoece, que geralmente o pai e a mãe quase nunca têm tempo, e naquele momento de doença, as atenções elas voltam para essa criança. Então, inconscientemente, essa criança sempre vive doente, porque diante da ausência dos pais, ela achou um meio de ter essa atenção, de ter esse amor, de ter esse cuidado. E o corpo da criança adoece. Então, da mesma forma somos nós. A gente já percebeu que quando a gente fica como coitado, a gente tem mais atenção, a gente tem mais compreensão. As pessoas elas se doem com a dor do outro, mas geralmente elas criticam quando é alguma atitude para fazer essa pessoa crescer, para fazer essa pessoa evoluir. Quando essa pessoa não se coloca como coitado, as pessoas elas até têm raiva muitas vezes, né, de ver essa pessoa falando. Então, antes de colocar de vítima, mesmo tendo toda essa atenção, a vítima ela nunca vai ser um vencedor. A vítima ela sempre vai ser um coitado, porque as palavras e os pensamentos têm poder na nossa vida. E a gente, quando é vítima, a gente tem um pensamento de coitado e tem palavra de autopiedade, de vitimismo, e essas palavras, esses pensamentos trazem ações que não nos permitem sair dessa situação. A quinta lei é: se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Quando a gente erra,
a gente tenta se justificar para não ser criticada, para não ser apontada. E fugir dos erros não é uma solução, porque os erros eles trazem consigo um aprendizado importante para o crescimento. Então, ao invés de se justificar para as pessoas, aprenda com seus erros e faça diferente, porque ficar falando não traz também uma atitude de autoridade, mas ter ações diferentes, mostrar que você se arrependeu através de outros comportamentos, sim. E a sexta lei, que não é menos importante, e é muito comum da gente fazer o contrário, se é para julgar as pessoas, julgue os comportamentos. Então, ao invés de julgarmos o outro, a gente tem que julgar, quando for necessário, comportamentos qual a gente não gostaria de ter. Então, a própria Escritura, a própria Palavra de Deus diz que com a mesma moeda que a gente julga, a gente será julgado. E ninguém quer ser julgado mal. Todo mundo quer ser julgado da melhor forma. Então, cuidado ao julgar as pessoas, não julgue as pessoas. Se você quer se transformar, se você quer ser melhor, não julgue as pessoas. Gosta de vídeos como esse de aprendizado sobre ações melhores para ser um ser humano melhor e ter mais saúde e inteligência emocional? Fica nesse canal, curta, comenta e compartilhe esse vídeo com a pessoa que você acredita que precisa ouvi-lo. Essas leis são muito importantes e praticadas, com certeza, transformarão as suas ações. Um grande abraço e até a próxima.